Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre procedimentos gerais de medição de acordo com o NHO 01, a norma de higiene ocupacional da Fundacentro, que trata de ruído ocupacional. Então, bora ver aqui os itens que ela recomenda antes de iniciar as medições. Então, o que deve ser feito? Primeiro, verificar a integridade eletromecânica e coerência na resposta do instrumento. Você liga lá o decibelímetro, por exemplo, e verifica, está coerente o valor? Eu estou lá na sala do CERMIT e está dando, sei lá, 99 dBA tal, tem algo estranho nesse equipamento. Então verificar a coerência do equipamento. Depois, verificar as condições de carga da bateria. Então antes da medição, tem aqui carga suficiente? Veja lá as barrinhas se está tudo direitinho. Então tem carga suficiente sim. Depois, ajustar os parâmetros de medição conforme o critério a ser utilizado. Isso aqui é extremamente importante. Tem gente que pensa que é só pegar o dosímetro desse ligar e vai lá fazer a medição. Não, meu filho. Eu tenho que colocar lá a curva de ponderação, eu tenho que colocar o fator de dobra, eu tenho que colocar qual a resposta dinâmica, eu tenho que configurar o equipamento. Então eu preciso fazer isso, lógico, previamente. Na sequência, efetuar a calibração de acordo com as instruções do fabricante. Então, se você tem um calibrador, você vai lá fazer o encaixe do calibrador e vai verificar se está ok, se o equipamento está realmente calibrado. As medições devem ser feitas com o microfone posicionado dentro da zona auditiva do trabalhador. Então, imagina o seguinte, imagina que eu vou pegar essa caneta, imagina que isso aqui é um decibelímetro. E a pessoa, aqui tem uma cabeça, e o cara pega e faz a medição daqui. Percebe que tem algo errado nessa história? Eu preciso colocar próximo à zona auditiva do trabalhador? Então, isso é um item que também tem que tomar cuidado. E no caso de medidores de uso pessoal, o microfone deve ser posicionado sobre o ombro, preso na vestimenta, dentro da zona auditiva do trabalhador. Então, no caso de usar um dosímetro, né? Então, medidor de pressão sonora para uso pessoal, se eu usar o dosímetro, eu tenho que colocar próximo à zona auditiva. E ele ainda fala o seguinte, ó, quando forem identificadas diferenças significativas entre o nível de pressão sonora que atinge os dois ouvidos, as medições deverão ser realizadas do lado exposto ao maior nível. Então, imagina que eu tenho aqui um equipamento que gera muito ruído, tá? Ele está desse lado aqui. E aí você faz a medição desse outro lado. Percebe que pode dar uma variação. Então, o ideal, já que eu tenho um lado de maior intensidade, então eu vou fazer a medição desse lado. O posicionamento e a conduta do avaliador não devem interferir no campo acústico ou nas condições de trabalho para não favorecer os resultados obtidos. Vamos lá continuar com o nosso exemplo. Aqui está o equipamento que gera muito ruído. Aqui está o trabalhador. Aí eu pego, fico aqui na frente para fazer a medição. Percebe que eu estou servindo de barreira? Então tem que tomar cuidado para não fazer isso, para não acabar interferindo no resultado. Se necessário, deve ser utilizada a avaliação remota por meio do uso de cabo de extensão para o microfone a fim de permitir a leitura à distância. No caso de um decibelímetro, se for possível, coloca próximo, mas está longe fazendo a avaliação justamente para não interferir. Antes de iniciar a medição, o trabalhador a ser avaliado deve ser informado. Então, o que você vai falar para o trabalhador? Primeiro, do objetivo do trabalho. Olha, nós vamos fazer aqui a avaliação de ruído, então a gente vai deixar esse equipamento com você e explicar para ele o que é que você está fazendo. Na sequência, que a medição não deve interferir em suas atividades habituais, devendo manter a sua rotina de trabalho. Então, trabalha normalmente, tá? Então, tem que dizer para ele que não vai fazer diferente só porque ele está com o equipamento. Que as medições não efetuam gravação de conversas. Então, vai dizer para ele, olha, esse equipamento ele só vai gravar a intensidade do ruído que você está exposto. O que você falar eu não vou ficar sabendo, então não é problema em relação à gravação da sua conversa. O equipamento ou microfone nele fixado só pode ser removido pelo avaliador. Então, olha, você vai esperar eu vir aqui, tá com dosímetro, por exemplo, você vai esperar eu vir aqui para retirar, para colocar, então não mexa no equipamento. E que o microfone nele fixado não pode ser tocado ou obstruído. Então o cara pode, sei lá, bater por curiosidade, alguma coisa, isso vai dar interferência. Ele pode, por exemplo, colocar uma camisa no ombro. Na hora que ele fez isso, está obstruindo ali. Então tem que tomar cuidado em relação a esses sítios. Orientar o trabalhador. Os dados obtidos só serão validados se após a medição o equipamento mantiver as condições adequadas de uso e deverão ser invalidados em que casos? Primeiro,
a aferição da calibração acusar variação fora da faixa tolerada de mais ou menos 1 dB. Então você tem o calibrador, colocou lá no equipamento e está dando um erro de mais ou menos 1 dB. Descarta, não dá para utilizar essa avaliação. Segundo, nível de tensão da bateria estiver abaixo do nível aceitável. Então você fez a avaliação, só que a bateria está dando valor muito baixo. Então está abaixo do normal. Então pode ter influenciado na avaliação. Também deveria se descartar. Por isso tem que verificar antes se eu tenho bateria suficiente. E se houve qualquer prejuízo à integridade eletromecânica do equipamento. Então, por exemplo, você deixou o equipamento cair durante o processo, bateu o equipamento. Eu não tenho certeza se o resultado está adequado. Então percebe que a NHO1 ela te dá várias orientações antes de começar a medição que você deve seguir como procedimento. E como você sabe, todo vídeo tem a indicação do livro. E hoje eu vou indicar o livreto da CGH traduzido pela BHO. Tá? Então todo ano a BHO faz a tradução, já saiu a versão 2019. Ah, professor, eu vou pegar a que tem rodando aí em PDF pela internet. Não faça isso. Por quê? Porque primeiro que é crime. E segundo, se você não sabe inglês, por exemplo, como é que você vai pegar essa tradução quando a BHO perceber que não vale mais a pena financeiramente fazer isso? Tá? Eu estou falando em relação ao livreto da CGH, mas é em qualquer livro. Por exemplo, eu já vi rodando pela internet o livro do meu amigo Alexandre Pinto. Um livro muito bom. Só que ele vai acabar deixando de fazer livro. Por quê? Porque se o livro dele está rodando pela internet, não tem interesse comercial para ele para continuar fazendo. Há um custo, há todo um trabalho. Então, evite, ou para não dizer não faça, essa pirataria de materiais que não sejam livres. O material que é livre, eu, por exemplo, divulgo muito material e todos são livres. Quando o material não é livre, eu só indico. Tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.